eu sou a Clara. Meu nome é Ana Luísa. E esse é mais um episódio do A Tal da Aprovação. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é como passar em medicina direto do terceiro ano, direto do ensino médio, como estudar, como conciliar a escola com o vestibular. Pode parecer óbvio, pode parecer que isso é feito naturalmente, mas não é, né, Ana? Nossa, é difícil, né? Com certeza. É uma média muito baixa de pessoas que conseguem realmente fazer isso acontecer, porque eu acredito que no ensino médio a gente não está tão atento assim às necessidades do estudo. Sim. E a gente vai se adaptando com o tempo, né? Mas aqui a gente vai discutir quais são os problemas, soluções, dar sugestões. Então, fica com a gente aqui. Exatamente. Vocês vão, pelo menos, ter uma ideia do que vocês precisam fazer aí. Então, vamos com a gente que vai melhorar os seus estudos aí. Bom, se você está no ensino médio, está ouvindo esse podcast de como passar direto do terceiro ano, você já é, assim, menos de 1%. Por quê? Porque seus concorrentes ali direto do terceiro ano, eles não estão preocupados se eles estão estudando, se está vendo todo o conteúdo programático, se o Enem é daqui um dia ou 380, né? Então, parabéns, porque você já está saindo na frente, isso já é uma vantagem, né, Ana? Já é um aluno diferenciado, claro, já mostra que esse aluno está buscando antes da prova, né? Porque eu não sei em que momento que você está ouvindo esse podcast, mas você está buscando antes da prova informações para se preparar melhor, para ter um ano de estudo mais tranquilo. Não vai ser? Não vai ser. A gente está aqui para te falar que não vai ser, Não vai ser. Porque não é tranquilo ensino médio e preparação para vestibular. Mas eu acho que o fato de você estar preocupado em fazer isso da melhor maneira possível já te diferencia, já mostra que você está com sangue no olho para passar. Exatamente. E quer saber quais são as possibilidades. E tem possibilidades para fazer isso de uma maneira mais eficiente. A grande questão, eu acho que é sempre trabalhar junto com eficiência no ensino médio. Porque além de você estar aprendendo conteúdos novos que vão concluir o ciclo do ensino médio, você também está reaprendendo, às vezes, os conteúdos que tiveram no primeiro e no segundo ano. Sem falar que algumas pessoas aí estavam no primeiro ou segundo ano na pandemia, né, Clá? Exatamente, são babies de pandemia. Filhotes de pandemia. E aí fica mais complicado ainda, né? Fica mais complicado ainda. A gente atende alunos de ensino médio no nosso acompanhamento individual, no Média Prova, enfim, desde que o mundo é mundo e a Focus é Focus, a gente faz esse atendimento. E a gente trouxe aqui uma lista dos principais problemas, né, que a gente vê, principais reclamações, queixas, BOs, né, perrengues que você, aluno do ensino médio, que já tem uma mentalidade diferenciada e quer passar em medicina direto, tem que lidar no dia a dia. E a gente vai falando dos problemas e vai comentando as soluções e indicações, né? Primeiro perrengue, assim, que tá na minha lista, né? E aí eu falo um, você fala um, beleza, Aninha? Tá, vamos lá. Fazer o matéria dada, matéria estudada. Não fecha, né, Clá? A conta não fecha, A conta não bebê. fecha. A conta não fecha. Vamos falar mais sobre isso, né? Sobre a expectativa que, às vezes, um professor, um coordenador da sua escola tem sobre você e sobre o que realmente é efetivo, né? Muitas vezes a gente tem esse discurso de ok, tenho que estudar o que é dado em sala de aula imediatamente após, e aí essa ideia parece linda, maravilhosa na prática, mas quando você vai fazer isso, né, de verdade, ali no contraturno, muitas vezes as escolas, elas têm um dia da semana que tem uma aula adicional, tem oficina de redação, tem simulado, tem um monte de outras coisas, e não dá tempo, mesmo se você for impecável, de fazer isso tudo, né? Segundo ponto, as escolas, elas geralmente instruem os alunos a estudar novamente o conteúdo que foi dado em sala de aula. E estudar de novo não é a solução. A gente tem que estudar com estratégia, a gente tem que fazer isso de exercício, a gente tem que ter um método de estudo para ser usado em aula e revisado no contraturno e não o contrário. E terceiro ponto é que quando você tem a mentalidade de fazer matéria dada, matéria estudada, você considera que você é uma pessoa 100% à prova de falhas, 100% à prova de doenças, 100% à prova de falta de motivação, né, que a gente sabe que é um problema. E uma vez que você falhou, porque você é humano, aquilo vira uma bola de neve gigantesca. E o que a gente mais vê são alunos do ensino médio com uma matéria acumulada que, né... A matéria atrasada, né? É uma bola de neve. É uma bola de neve. Você concorda, Aninha? A matéria que chega em maio, a matéria de fevereiro, que ele não termina de ver, né? E isso é normal, porque quando a gente tem um planejamento muito engessado, né? Como matéria dada, matéria estudada, que não contabiliza o tempo que você vai, às vezes, não estar disponível estudando, não tem como. Isso vai te tomar
alguns dias, né? Um dia você vai ficar doente, um dia você vai ter dor de cabeça, um dia vai acontecer alguma coisa, você não vai conseguir fazer a matéria estudada, e aí você, no outro dia, tem um retorno à tarde, aquilo que você ia fazer já não dá tempo de fazer mais, aí você fala que vai fazer no sábado. No sábado, a sua aula vai ser de manhã e você vai ter prova na parte da tarde. E aí, no domingo, você tá tentando sobreviver, né? E da meia-noite às 6, né? Que é o que a gente mais ouve na escola, exatamente. cursinho. Não, gente, não vamos cair nessa, não vamos cair nessa. Não dá. Então, é normal chegar em um período assim, depois que passam 1, 2 meses, geralmente, do início do ano, né? Ou da volta das férias, é onde o aluno começa a acumular matéria. E acumular matéria é o ponto principal, como você mesmo disse. E acumular matéria não é o problema, né? Na verdade, é a consequência. O problema é um planejamento errado. Então, é a mesma coisa do que a gente está pensando assim, se você acha que o final, que o resultado do problema é você ter um planejamento, não é. Você chegou nesse ponto porque o planejamento foi ruim e acumulou matéria. Então, qual que é o principal ponto ali? É realmente fazer um planejamento flexível e entender técnica de estudo, ciclo de estudo, para que você não acumule isso. Exatamente, né? É o que a gente quer te passar aqui nesse podcast. Não é para você não estudar aquilo que foi dado em sala de aula. Essa não é a mensagem que a gente está passando. A gente está passando a mensagem de que matéria dada, matéria estudada, em uma forma simples, né? Da forma como é passada nas escolas, simplesmente não funciona. E nada que não funciona é bom para você. Exatamente. Você vai só se frustrar mais ainda. Estudar por si só, para um curso tão concorrido como medicina, já é difícil pra caramba. Se você não escolher um método que tem mais probabilidade de dar certo do que de dar errado, a coisa fica mais complicada ainda. Exatamente. Então, existem vários fatores que vão colaborar. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito que os alunos do ensino médio fazem é estudar de novo, né? No contraturno, aquilo que tiveram de manhã. E essa é uma indicação que a gente nunca faz. Né? Você precisa ter noção daquilo que você aprendeu e daquilo que você não aprendeu. O objetivo do estudo não é você fazer repetidamente a mesma coisa para aquela matéria entrar na tua cabeça na marra. Não é esse o objetivo da aprendizagem. O objetivo é fazer você tirar uma nota acima da média, né? Que no caso para medicina aí é acima de 85%, na lista de exercício compatível com o vestibular que você vai prestar. Então, se você não tem conhecimento só assistindo a aula para chegar nesses 85% de exercício, não é repetindo a aula de tarde que você vai chegar. Você precisa de técnica de estudo, você precisa de um outro material, você precisa de uma estratégia diferente. E por outro lado, se você já aprendeu bem na aula, se aquele professor você tem afinidade, se é um assunto que você está acompanhando, tu não precisa estudar de novo, do zero. É burrice, é perda de tempo. É melhor você assistir um Netflix se você for fazer isso. Ah, né? Orientadora Clara fala que é melhor assistir Netflix do que estudar, né? Tô vendo até a polêmica. Né? Agora o cancelamento vem. Não é isso, me entendam. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: nada é tão inútil quanto fazer perfeitamente algo que nunca deveria ter sido feito. Então, se o seu estudo ele não tem um propósito alinhado com a sua aprovação, ele não deveria ter sido feito do começo, entende? Porque isso só vai te gerar frustração e não vai te gerar resultado. Então, caso você tenha, por exemplo, né, na superaula no método PAD, a gente fala muito sobre isso. A gente vai falar mais sobre essa superaula na frente. Concluído aquele assunto na aula, assistiu a aula, gostou do professor, anotou, tá com a matéria fresca, de tarde você não precisa estudar de novo, você pode ir direto para uma lista de exercícios qualificada, né, para você conseguir adequar o que você viu dentro da sala de aula, que é um tempo gasto, com o resultado que você quer, que é ser aprovado no vestibular de medicina. Faz sentido? Faz total. E assim, eu acho que a pessoa que está no ensino médio, ele tem a maior vantagem, porque se você perguntar para qualquer vestibulando o que ele quer, é voltar no ensino médio para poder fazer diferente. Então, assim, se você está ouvindo isso, está no ensino médio, você tem a melhor oportunidade nas suas mãos. Por quê? Você está aprendendo ainda. Então, utilize esse tempo para aprender de forma realmente verdadeira, para memorizar, para compreender o conteúdo, para que você não precise repetir ele várias vezes. E entenda, você vai precisar repetir, gente, para memorização. E isso é uma outra coisa, mas você tem que aprender de novo aquela sensação de nossa, eu já vi isso aqui, mas eu não sei nada. Isso é burrice. Então, você tá vendo isso. E você não prestar atenção na aula ou não aproveitar o tempo que você tem ali é um dos principais erros do aluno, né? Mas eu citaria, você citou que o primeiro erro, o que você colocou foi do aluno fazer uma matéria estudada da maneira errada, né? O erro que eu colocaria aqui, que eu vejo muito, é o aluno que, além do ensino médio,
faz cursinho. Pelo amor de Deus, Nossa gente, senhora, não doa meu façam coração. isso. Ah, Clara, mas a minha intenção é complementar, porque a minha escola não é boa o suficiente. Então, eu vou ter aula no contraturno. Então, eu tenho aula de manhã na escola das 7 ao meio-dia, depois das 2 até as 8 horas da noite, eu tô no cursinho que é mais focado em aprovação e tal. Aí eu te pergunto, meu querido, minha querida, que teve esse raciocínio aí de centavos, que horas que você vai estudar? Porque muitas vezes o aluno não pensa nisso. Ele pensa, quanto mais informação eu consumir, mais inteligente eu vou me tornar e mais chances eu vou ter de passar. Mas não é assim que a banda toca. Você precisa processar essas informações. A maior parte do aprendizado não acontece na sala de aula. Acontece quando você está fazendo um método de estudo ativo que 90% dos casos o aluno faz sozinho. Então esse é o problema, o grande problema de cursinhos integrais, de escolas integrais ou de pessoas que fazem duas cargas, né? A escola e o cursinho, né? Então, se sua escola for ruim, a minha escola é uma bosta, os professores são um lixo, não tem aula, ou eu não gosto, ou, enfim, eu já perdi o fio da meada, eu preciso de outro esquema. Minha recomendação para você é assinar um cursinho online, onde você tem flexibilidade, você pode escolher o que você vai assistir, na frequência que você vai assistir e na intensidade. Porque não adianta nada você se sobrecarregar de informação e não ter tempo para processar essas informações, para transformar essas informações em acerto na prova, que é isso que vai te fazer passar. Eu acho que você falou tudo. Essa carga horária excessiva acaba consumindo todo o tempo que você teria para fazer revisão, para fazer exercícios, para fazer simulado, para ter uma vida, para pensar, para descansar, porque acaba que você vai somando isso e você vai ficar exausto mentalmente e, na verdade, você vai estar muitas vezes na aula, você já pode ter sentido isso, que você está na aula, mas você não consegue compreender o que está sendo dado ali. E principalmente se você pegar um cursinho que vai revisar todas as matérias, você não consegue acompanhar, simplesmente isso, você não consegue. Por quê? Porque ele vai passar superficialmente por todos os conteúdos, você vai ter que lidar com as provas do ensino médio, com os simulados do cursinho e você vai se embananar, não tem como. Então, assim, não é que eu acho que é válido você ter um cursinho desde que você possa escolher aquilo que você vai fazer. Como a gente gosta de falar, gente, o cursinho é ferramenta para você passar. O cursinho não é um meio, ele é uma ferramenta e você vai utilizar ele da melhor maneira possível, né? Então, Ana, eu já sou muito bom em história. Eu preciso ir fazer um cursinho de história? Não, gente. Pega ali a parte que você não tá bem, que você precisa de um reforço, que você precisa fazer mais exercício, que você precisa prestar mais atenção, né? Então, utilizar ele realmente a seu favor. Qual que é o próximo erro que você vê que é comum? Nossa, pra mim esse é doído. É aquele aluno que sabe que quer medicina já há um tempo, mas que tem enraizado dentro de si a crença de que é impossível ser aprovado direto do terceiro e que já tá ali contando com 1, 2, 3 anos de cursinho e que sabe que não vai ser agora que ele vai passar e logo não se prepara da maneira adequada por já ter essa crença de que medicina é muito difícil, de que você precisa fazer um tempo X de cursinho, que você precisa estar nos melhores locais, os melhores materiais, enfim, o cenário ideal de temperatura e pressão, sabe? Então, esse eu acho que é um erro muito comum. E aí eu quero dar um recado, se você é essa pessoa que tem essa crença e que tá pensando nisso. Isso é uma forma de você se sabotar, de você jogar pra frente o problema, de você empurrar com a barriga o problema, e não é isso que vai fazer a sua aprovação chegar. E o segundo ponto passe em medicina quem se prepara para passar em medicina. Independente se você tem 15 anos ou se você tem 35, né? A preparação, a mentalidade e a forma como você organiza o seu tempo e a sua intensidade nos estudos é que vai determinar se você vai aprender ou não, se você vai passar ou não. Não tem nada a ver com o cursinho. Por que então que a maioria das pessoas que passam são as pessoas que estão no cursinho? Porque essa ficha demora para cair. Não é porque elas têm uma preparação melhor, é porque elas aprendem pelo erro, né? Então, tem até uma história bem legal que eu acho que vale a pena contar, que é uma história budista dos 4 cavalos, né? Que é a forma da gente aprender as coisas. Existem 4 tipos de cavalo. O primeiro cavalo é aquele cavalo que ele já nasceu corretamente. Ele não precisa passar por uma experiência ruim, ele não precisa ver um amigo se fuder, ele não precisa acontecer nada na vida dele, não precisa nem ameaçar acontecer, ele já vai fazer as coisas certas do começo. Esse cavalo quase não existe na vida real. Aí a gente tem o segundo cavalo, que é o cavalo que
não precisa acontecer com ninguém próximo a ele uma coisa ruim, ou ele não precisa ter uma experiência ruim para aprender. Certo. Só de ver num filme, numa novela, só de saber que existe, ele já vai se antever aquele problema, não vai precisar se lascar para aprender. Ele assimila. Ele assimila, né? Já é um pouquinho mais comum do que o primeiro. O terceiro cavalo é aquele cavalo que precisa acontecer com uma pessoa próxima dele, ele precisa sentir o problema de uma forma indireta, mas mais próxima. Mais próximo. E o último cavalo é aquele que precisa se lascar mesmo para conseguir aprender. Ele é o burro, na verdade. É o Ele não é o cavalo. Precisa passar pela experiência para ser transformado pela experiência. E eu te falo, meu querido, você não precisa passar pela experiência para ser transformado por ela. Você não precisa fazer 1, 2, 3 anos de cursinho para no quarto você perceber que assistir aula não vai fazer você aprender. Você pode se antever a isso. Você pode ser o segundo cavalo, o terceiro cavalo. Você não precisa sofrer na própria pele para conseguir assimilar isso. Então, é uma coisa muito comum. Não é porque o cursinho é melhor, é porque as pessoas demoram para aprender. Então, não deixe para depois o que você pode melhorar agora na sua rotina de estudos. Você está num ambiente propício para estudar, você está num ambiente onde é muito mais saudável do que o cursinho. Muita gente acha o ensino médio, nossa, é muito tóxico. Muita pressão, né? Ou muita pressão. Meu querido, você não viu uma sala de cursinho só de quem quer medicina. Pior. É muito pior. É muito pior mesmo. E eu não tô falando isso pra te assustar. Eu tô falando isso pra te possibilitar mudar antes que isso seja necessário. Exatamente. Né? Então, acho que é um ponto muito interessante. Você concorda? Você acha que a galera dá uma empurrada com a barriga porque acha que não vai passar direto mesmo, não fez um bom primeiro ano e aí não tem tempo de consertar? Eu acho que ele não tem... Eu acho que isso bate muito na confiança, né? Porque, assim, geralmente, vamos falar a verdade, costumeiramente, o que acontece? 90% dos aprovados, eles estão no cursinho ou estudando sozinhos. Eles saíram do ensino médio. 10% são as pessoas que conseguem passar. Por que isso acontece? Geralmente falando, como você falou, ele tem mais tempo de preparação. Claro, pode ser isso também. Porque tem aluno que, né, vai entender que ele tem que estudar para passar quando ele está no cursinho, não quando ele está no ensino médio. Então, teve mais tempo para ele despertar. Mas eu acredito que as pessoas que estão ouvindo isso aqui, elas são diferenciadas. Elas já entenderam que elas precisam estudar. Então, se você ganhar tempo com o erro dos outros e com a experiência que você pode ter, ou que ouvindo os podcasts, escutando alguém que já foi aprovado, isso ajuda demais o aluno a ganhar tempo, né? É possível passar direto ao terceiro? Desde que você entenda que você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem milagre, de que você entenda quais são os seus pontos fracos e qual é a sua estratégia para estudar. Tava pensando exatamente então, assim, isso. Principalmente, eu acho que o próximo erro que eu ia falar, que encaixa muito com o que você me perguntou, é a falta de segurança, porque ele não tem estratégia, às vezes ele não sabe o que ele tá errando. Por quê? Porque ele não teve experiência ainda. Muita gente faz o Enem lá no segundo ano, né? Mas, segundo ano não sabia nada, né? Beleza, você não sabia. Mas no terceiro ano, gente, você já tem 80% do conteúdo que vai cair. Se você não consegue fazer uma prova do Enem e ir bem, não é o conteúdo, é porque você não sabe fazer a prova. Então, dar essa desculpa de, eu não tô indo bem porque eu não tenho conteúdo. Pega o que você errou. Foi o conteúdo que você já estudou ou o conteúdo que você não estudou ainda? Cara, isso é E essa análise, ela não é aluno, incentivada nas escolas, né? Não, de maneira alguma. É o que eu sempre falo, assim, muitas pessoas têm a sensação, né? E aí já é um outro tópico também que eu acho que vale super a pena a gente falar sobre o ensino médio, que as pessoas acham que sempre a resposta é estudar mais, né? Sempre eu preciso estudar mais, foi porque eu enrolei, foi porque eu dormi de tarde e não consegui fazer a coisa acontecer, sabe? E às vezes não é isso, gente. Né? Você já teve a sensação de fazer a prova do Enem ou de fazer uma prova anterior ou um simulado que seja realmente feito por questões do Enem e de achar que aquilo que está lá na prova não tem nada a ver com aquilo que você está estudando dentro da sala de aula? Essa sensação acontece porque há uma desconexão com a forma que a escola entrega o conteúdo e a forma como o Enem cobra o conteúdo. O Enem cobra o conteúdo baseado em habilidades e competências. Ela é uma prova essencialmente interpretativa e analítica. Então, não vai ter a professora de português da sua escola de gramática que explicou o que é um verbo intransitivo direto na prova do Enem da forma como você estudou na sala de aula. Vai ter um monte de texto, uma interpretação de texto super pesada, vai ter distrator, vai ter um monte de fatores
que não são ensinados na escola. E que se você não estiver antenado ao que vai fazer você passar, que são essas regras, essa estratégia, você não vai ter chance. Então, a escola é suficiente? Não, não é suficiente. Se você quer um curso menos concorrido, pode ser que seja, pode ser que dê. Mas se você quer medicina, dificilmente a escola vai ser suficiente. Então, você precisa se atentar ao estilo da prova, a como a prova é cobrada, a conseguir conectar o que você está estudando naquela prova, né? E pouquíssimas pessoas que estão concorrendo com você do seu nível, né, do ensino médio, vão fazer isso. Então, já é uma grande vantagem. Então, se você está ouvindo aqui a gente agora, faz o seguinte, pega uma prova anterior do Enem ou do vestibular que você vai prestar, né, próprio, e faz para conhecer. Faz esse exercício de ver o que você está errando. Conhece as tuas dificuldades, né? E aí eu já quero emendar num outro ponto, que é o seguinte, aluno do ensino vai ter uma mania. Essa mania, nossa senhora, essa mania, toda vez que eu atendo eu atendo um aluno do ensino médio, eu sempre pergunto isso, eu já sei qual que vai ser a resposta. Que é achar que ele é imune à fraqueza. Então, um aluno, vamos supor, eu tenho certeza que você está ouvindo a gente, você gosta da biologia, né? Você gosta. Já estudou citologia milhares de vezes. Histologia já sabe de cabeça. Se perguntar qual que é a veia cava, você sabe no modelo do coração explicar, porque isso aqui é medicina, né? Agora, exatas, vamos pensar exatas aí, que a grande maioria das pessoas tem dificuldade. Se apertar um pouquinho, a pessoa sai correndo sem olhar para trás. E aí ela tem o seguinte pensamento. Não, porque eu vou estudar biologia bastante. Amém? Vou estudar biologia aqui, ó. Vou ser o melhor. Vou tirar 980 na redação, que eu também tenho dificuldade. E matemática ali, eu vou entregar nas mãos de Deus e rezar para ser suficiente. E não olha para isso durante o ano inteiro. Exatamente. E aí acha que um benefício de ser muito bom em uma matéria vai compensar você não ser bom em outra. Meu querido, desculpa quebrar seu coração, mas para ser aprovado em medicina, você tem que ser bom em tudo. Não existe meio termo. Não existe ser mediano em alguma área. Você tem que ser pelo menos bom. E bom em medicina é 80%. Exatamente. Não é que você precisa ser excelente em tudo. Você não vai fechar a prova de física. Mas assim, se você precisa... Fechar... Você precisa estar na média, numa média acima do que o normal, Você sabia que só se fala fechar em Minas Gerais? É uma curiosidade. Não fala fechar a prova? Não, fala tipo, gabaritar. Fechar a prova é o ato de fechar a prova. Pra você que não é de Minas Gerais, que fechar não é mineiro, a prova é tirar 10 de 10. Gabaritar, acertar todas as questões, fechar a prova, né? Eu descobri isso essa semana. Nossa, eu não sabia. Gente. Agora, se você também não sabia, curiosidade do nosso podcast. É sobre isso. Então, assim, você não precisa gabaritar todas as questões. Mas você precisa ser neutro nas questões que você não tem facilidade. Exato. Você não tem aptidão natural. E você precisa ser excelente naquilo que você tem facilidade. Então, se você tá achando que seu 8 em biologia vai ser suficiente, 8 de 10, não vai ser. Você precisa tirar 10 de 10 em biologia, e numa matéria que você for ruim, você tem que tirar 8 de 10, 7,5, assim, contando com a ajuda dos anjos. De Oxalá, Ganesha, Jesus, todos os orixás, né? Não, pensando assim, no aluno de ensino médio, eu vou abordar 4 pilares que ele precisa ter para ele conseguir minimamente ter alguma chance real de ser um concorrente, não só um candidato na hora da prova. 4 pilares, vamos lá. 4 pilares, vamos lá. O primeiro, planejamento e cronograma, tá? Personalizado, né? Personalizado. Por quê? Cronograma, gente, é aquilo que a gente fala de curto prazo. É o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer essa semana. Planejamento é saber mensalmente as suas metas, saber até o meio do ano o que você precisa ter terminado. Então, planejamento e cronograma. Quais são os erros do aluno nessa parte? Não ter. O aluno do ensino médio não tem, ele deixa tudo na mão da escola, né? E acha que a escola vai terminar todo o conteúdo e vai dar certo e tal, e não pega um edital, um conteúdo programático, não tem noção do que é. Então, assim, se você está no ensino médio, a primeira coisa que você vai fazer, pega o edital da prova, toda a prova, se você não sabe, tem um edital com conteúdo programático, vai lá, abre o conteúdo programático. O conteúdo programático é o que cai na prova. É o que cai na prova. Exatamente. E olha isso. Vamos para o segundo pilar, técnica de estudo. Aqui na técnica de estudo, entra o ciclo de estudo. Ciclo de estudo é para você entender quais são as etapas e as ordens daquilo que você vai fazer e a frequência que você vai fazer. Então, por exemplo,
Ana, eu não sei se eu faço um resumo, se eu vou assistir uma aula de novo, se eu estudo por exercício. Ciclo de estudo é o mínimo que você precisa saber. De forma bem básica, gente, se é um conteúdo que você não domina, você precisa ver o conteúdo, fazer uma técnica de estudo, uma anotação e finalizar com um exercício. Se você tem uma ideia, Ana, eu consegui aprender lá o conteúdo na aula. Quando eu volto dessa aula, o que eu faço? Gente, faz uma revisão desse conteúdo e faz exercício. Nossa, Ana, eu já sei, olha, já tô super bem nesse conteúdo, eu domino. Às vezes é um conteúdo que, geralmente, depois do meio do ano ali, começa a revisar alguns conteúdos. O que eu faço? Como eu estudo esse conteúdo? Chegou da aula, vai fazer exercício. E anote a sua média, tá? Então, o ciclo de estudo é a ordem que você estuda. Técnica de estudo é diferente, é o que você usa para compreender ou memorizar esse conteúdo. Então, tem muita gente aí vendo técnica de estudo e reproduzindo sem saber nem o que está fazendo, tá? Então, basicamente, se eu vou fazer um mapa mental, um flashcard, um resumo, um ADV, Cornell, tanto faz. A técnica é para quê? Externalizar o que você compreendeu daquela disciplina, daquele conteúdo. Então, esse passo aqui, esse pilar de técnica de estudo, tem 2 grandes erros dos alunos. Primeiro, eles não sabem qual é o ciclo de estudo e fazem a matéria dada, a matéria estudada errada. Então, não é que é errado você estudar a matéria que teve em aula. É errado você estudar da mesma maneira que você teve em aula. E também outro ponto é quando você faz um resumo maior do que a aula, ou demora 3 horas para fazer um resumo, entendeu? Então, esse pilar aqui eu acho que é um dos mais, assim, prejudicados no ensino médio, né? Por quê? Porque você não reprovou o suficiente ainda para ter essa experiência, né? Que a gente fala que o aluno vai criando. Terceiro pilar, simulados, claro. Simulados e revisão. Gente, primeiro, o aluno não faz simulado, ele não anota, ou tem uma lista lá do nome, né? E da nota na sua sala, e você vê o quanto você tirou. Gente, se você não fizer uma análise do seu erro, tanto faz a nota que você tirou, né? Então, aquele simulado tem que valer de alguma coisa para você melhorar. Só aquela nota não aumenta a sua nota no próximo simulado. E revisão que geralmente também o aluno não faz. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante para o aluno desse momento, é a estratégia de prova. Por quê? Ele não está habituado a ter uma estratégia de prova específica para aquilo que ele precisa. Ele não tem um script de prova, ele não consegue entender o que vale mais para ele naquele momento. Se você pega um aluno de ensino médio e pergunta quanto você precisa para passar em medicina, quantos acertos você precisa, ele não sabe. Gente, é o mínimo que você precisa saber, tá? Geralmente você vai precisar aí de uns 145 pontos para mais, 145 acertos para mais, tá? Então, assim, 4 pilares que, se ele não se preocupar com cada um deles, ele não consegue sair do 3º ano direto para medicina. E a minha maior preocupação nesse ponto é que às vezes ele vai atrás do conteúdo e não desses 4 pilares. Com certeza. E quando falha, acha que é por falta de esforço. Né? Porque ninguém falou, ninguém apontou, olha, aqui você pode melhorar, ou aqui existe uma margem para você conseguir subir disso para isso. Aprovação, gente, é análise de dados e melhoria constante. E as pessoas não têm maturidade para isso ainda, né? Então, se você tá aqui ouvindo a gente, você já tá com uma vantagem gigantesca. Uhum. Um ponto importante para a gente poder direcionar o pessoal agora no nosso final é o seguinte. Jeito, tem. Provavelmente é o jeito que você tá fazendo? Não. É o jeito que seus concorrentes estão fazendo? Também não. Uhum. Então, é uma oportunidade de você se destacar. Uhum. Então, procure saber, gente. No nosso canal no YouTube aqui, onde você está assistindo esse podcast, tem um monte de vídeo de técnica de estudo, de forma de se organizar. A gente tem aulas estratégicas específicas para já te dar um norte de você, como você vai desacumular a matéria, como que você vai fazer um ciclo de matéria dada, matéria estudada de uma maneira inteligente, como você vai organizar suas revisões, enfim, tem N possibilidades. Uhum. E a gente também faz um acompanhamento individual, caso você queira dar um passo maior, né? Queira se garantir em vários aspectos, para poder te orientar, pegar na sua mão, fazer junto com você, né? Então, existem vários pontos aí a serem considerados. E a gente vai deixar aqui no link da descrição a nossa página, que tem basicamente o nosso site. O nosso site, né? A página do nosso site, que é feito específico
para quem está no ensino médio. Lá você vai encontrar algumas aulas que a gente dá específica para... Nossa, não, Ana, eu não sei realmente fazer revisão. Não sei fazer um flashcard. Vale a pena, sei lá, dar uma conferida, porque eu acho que, com certeza, em algum ponto lá a gente vai te ajudar especificamente e entrar em detalhes. Porque a ideia aqui é mostrar de maneira geral para você ter uma ideia do que você precisa para passar direto. E lá você vai ter o como passar, né? Exatamente. De todos os problemas que a gente falou, para mim o mais importante para você seguir é não se encher de conteúdo e focar em estudar de maneira ativa. E para você, Aninha? Não, eu queria que você falasse assim, principal problema do perfil mesmo que você vê, assim, das pessoas que chegam, principalmente você que tá lá no Instagram sempre, vê o pessoal do ensino médio lá fazendo pergunta, comentando, né, ou mandando os directs. O que você acha que é o principal problema e qual seria 3 passos para ele já começar a se preocupar desde o início do ano? Porque não adianta, você não vai passar no ensino médio direto se você começar a se preocupar em novembro, né? Do terceiro ano. Do terceiro ano. Uhum. Então, o que você acha que seria o principal problema e 3 passos para ele já mudar isso, essa realidade? Eu acho que a maioria dos alunos tem uma miopia de qual que é o verdadeiro problema, e esse é o problema. Uhum. Miopia, para quem não sabe, gente, é aquele problema de visão que faz você não enxergar. Então, basicamente, você tem um problema de visão, você acha que o seu problema é um e, na verdade, é outro. Né? As pessoas acham que o problema delas é a matéria que está atrasada, não ter aprendido matemática, não conseguir olhar, fazer os simulados direito, é ficar muito nervosa na hora da prova. As pessoas, geralmente, quando elas são mais novas, né, alunos do ensino médio, não tiveram esse tempo ainda de amadurecer, não tiveram uma orientação. Então, a maioria das coisas que você acha que são a causa da sua reprovação ou do seu resultado ruim hoje, na verdade, estão mascarando o verdadeiro problema. Então, para um aluno que acha que o problema dele é a matéria atrasada, na verdade, o problema dele é a estratégia de planejamento. Para um aluno que acha que o problema dele é que ele tem muita dificuldade em estequiometria, ele não consegue aprender de jeito nenhum, na verdade, o problema dele é a forma como ele aprendeu matemática básica 1 e 2. Uhum. Então, os problemas nessa fase do estudo, eles são muito mascarados por soluções muito superficiais. Então, se fosse só a matéria atrasada, seria fácil. É só você estudar no domingo, é só você colocar mais tempo, mas não é esse o problema. O problema é, por que eu estou fazendo isso? Existe uma forma mais inteligente de eu chegar no resultado que eu quero? E, por fim, é a desconexão entre a atividade que é realizada, ou seja, o estudo, o esforço, o objetivo, com relação ao que vai fazer você ser aprovado, que é tirar mais do que 150 pontos na prova do Enem, por exemplo, se a gente pensar em Enem e Medicina. Então, as pessoas acham que ser ocupadas é o mesmo do que ter resultado, e não é. Tem muito aluno de ensino médio que tem uma rotina que eu olho e eu falo assim, caracas, essa pessoa, né? Você olhou pra ela, ficou doente, de tão exausta que ela tá, a imunidade tá no chão, tá no subsolo, -2, né? Porque é uma rotina exaustiva. E não é isso que vai te fazer passar. O que vai te fazer passar é tirar mais do que a nota de corte. É ter um número de acertos coerente. Teu radar tem que estar voltado para isso. Para resultado. Então, minha dica para você, minha orientação é a seguinte. Olhe mais profundamente para o que realmente está causando a sua falta de performance. Não existe margem, se você quer passar direto do terceiro, para você mascarar aquilo que é realmente problema. E quando você olha sinceramente para isso, você consegue fazer o quê? Você consegue ter liberdade, você consegue ver o resultado. E aí a motivação, ela continua. Porque muitos alunos começam o ano motivados, falam assim, não, esse ano eu prometo que eu vou usar para valer, vai ser prioridade, vou mudar, vou me tornar aquela garota, aquele garoto, vou fazer a coisa acontecer. E aí na segunda semana, a pessoa já fala assim, putz, eu nunca vou fazer isso acontecer de verdade, sabe? Por que tá fazendo do jeito errado. E não porque não tem força de vontade, ou porque é preguiçosa, enfim. Então, é ajustar o que deve ser feito em primeiro lugar. E não colocar culpa numa mini coisa só porque é mais fácil. Ou porque alguém te falou que era assim. Nem sempre é força de vontade o problema. Muitas vezes é estratégia. Então, essa é a minha orientação para vocês. Difícil de resolver, né, gente? Não, bem Era mais simples. fácil eu falar assim, não, você tem que tomar um limão espremido em jejum. E aí a motivação vai vir. Mas eu não estaria sendo correta com vocês e essa não é a nossa forma de trabalhar. É uma coisa que a gente sempre fala, gente. Não é mágica, é método, né? Então, assim, se você tem um método, se você tem uma estratégia certa, é muito mais fácil de você ver resultado. E para fechar, claro, a última pergunta, para a gente deixar aquele corte para as pessoas, para os alunos saírem com coisas práticas para fazer.
me fala uma lista aí de 3 coisas para ele começar amanhã nos estudos, para ele não perder tempo e se preparar melhor, tipo, de rotina diária, coisas práticas mesmo, para colocar no dia a dia. Porque a gente falou muito de estratégias, de coisas, né, maiores e tudo mais, mas do prático, do dia a dia. Se ele for amanhã, na hora que ele acordar para ir para aula, o que você acha que ele deveria começar a fazer diariamente? Bom, primeiramente, ter o conteúdo programático do Enem e saber o que cai na prova. Parece simples e óbvio, mas eu tenho certeza que você está ouvindo a gente aqui, você não fez isso, você não tem uma lista, e você não trabalhou essa lista no sentido de, ok, esse assunto eu já vi no primeiro ano, mas eu não lembro, ou esse assunto eu já tô careca de saber. Então, é ter o conteúdo programático do Enem impresso, ou da prova que você vai prestar, e você conseguir trabalhar esse conteúdo para saber o que você precisa revisar, o que você já sabe, enfim. Né? Essa é a primeira coisa. Aqui dentro da nossa metodologia, a gente chama essa atividade de triagem estratégica de conteúdo. Segunda coisa, é mensurar o tempo de tela. Né? A procrastinação é um problema muito grande dos alunos do ensino médio. Porque a gente está vivendo uma geração agora que está muito acostumada com a injeção de dopamina, né? É o incentivo direto, é o prazer imediato. E isso acaba bugando o nosso cérebro, faz a gente ficar mal acostumado. Tanto que quando a gente senta para estudar, sem celular, o tédio vem rápido. Parece que você tá ali há 5 horas, quando você vai ver, só se passaram 5 minutos. Então, eu acho que mensurar isso e colocar limite, principalmente, para que você não pegue o celular na hora de dormir, pelo menos 1 hora antes da sua hora de dormir, porque a higiene do sono é muito importante. E antes de você ir para a escola também. Exato. É muito importante, tá? E o terceiro ponto é implementar imediatamente uma técnica de estudo. Tanto para você utilizar em sala de aula, e aí o nosso método ADV é perfeito para isso, quanto para você utilizar na parte de revisão. Perfeito. Né? Pode falar mais um? Deixa eu falar mais um. Vai. Mas só mais um. Faça exercícios, meu querido. Exercícios daquilo que cai. Se você vai prestar só Enem, você não precisa fazer exercício da FUVEST. Você não precisa fazer exercício do ITA. Você não precisa. Ah, mas o meu professor falou. Gente, eu sou especialista em aprovação em medicina, tem 10 anos. 10 anos. Eu sei o que eu tô falando. Faça exercícios do Enem, de todos os conteúdos que você estudar em sala de aula. Isso vai te dar um parâmetro, tá? Para você conseguir adaptar o que você estudou para o que você vai ver lá na frente. E não chegar na prova, abrir uma caixinha de surpresas e falar, lascou, mais 1 ano de cursinho. Tá bom? Exatamente. Então é isso. Quer falar uma dica para os TDAH, Aninha? Tem sempre a dica do TDAH. Porque a Aninha é TDAH. E ela tem o grupinho dela, os amiguinhos dela. Tem os meus amigos do coração. Mas só emendando aí queria falar outro erro clássico. Gente, não precisa fazer 15 provas no final do ano, tá? Por favor, o ensino médio, ele sai querendo... mas eu quero ter todas as oportunidades de experimentar. Gente, não. Faz poucas provas e foca naquelas que você quer. Para TDAH, ensino médio com TDAH, né? É um desafio. Tende-se a ter algumas aulas que são bem desafiadoras, né? E manter a atenção em aulas desafiadoras é complicado, né? Desafiador é uma palavra tão bonita pra chato, né? Aula chata, vamos falar a verdade. Tem uns professores que é chato, né? Não tem afinidade, é igual o Big Brother, né? Eu votei na pessoa pra sair, fulano de tal, por falta de afinidade. Exato, é isso, aquela aula chata que você não tem afinidade. Exato. Então, assim, gente, utiliza muito o recurso de ter um bom cursinho online para você pegar uma aula de 50 minutos que você tem de um professor chato e que você vai ver em 15 minutos no online com uma aula muito mais rápida, direta e interativa. Então, o TDAH, cara, não rola aquela aula, você não consegue prestar atenção, você não desce. No momento daquela aula, mostra isso pro seu pai, não, mas faz exercício de outra coisa. Aproveita o tempo que você tá na escola, porque você já tá lá, entendeu? Mas utiliza muito o recurso que a gente tem hoje em dia, que é o conteúdo de forma diferente, em formato diferente. Tem N canais também no YouTube que tem o mesmo, né, que tem conteúdos com aulas maravilhosas, e eu acho que faz super sentido. E outra, se você é TDAH e não tem técnica de estudo, geralmente tende a ser aí, né, o TDAH vai para um auditivo, eu acredito, porque é mais inquieto. Então, vamos fazer o seguinte, gente, se você tem TDAH,
promete que você vai fazer uma técnica de estudo, procurar uma técnica de estudo eficiente. Promessa de dedinho, pessoal. De Tem dedinho. que prometer de dedinho, Por quê? porque senão o conhecimento não vai fixar. Exato. Não, e a gente não. O TDAH vai ficar lá quieto, sentado, lendo um negócio. Ah, mas não dá, né? Então tem que ter técnica de estudo e utiliza o recurso aí dos cursinhos online com aulas mais diretas. Acho que faz muito sentido. É isso. É isso, né? Foco na aprovação, né? Exatamente, foco na aprovação. Se você quer ser nosso aluno para passar direto do terceiro com mais tranquilidade, mais certeza de que você está no caminho certo, clica aqui, não deixe para depois não. Vamos trabalhar a procrastinação desde agora. E é isso, meus queridos. Fiquem com Deus. E foco na aprovação. E foco na aprovação. Bora estudar.